Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na formação sobre o Catecismo da Igreja Católica de hoje, eu venho falar um pouco sobre o parágrafo 156. Está bem no início do nosso catecismo. E esse parágrafo ele vem falar sobre a fé e a inteligência. Nós sabemos que nós devemos ter fé e também a inteligência é uma coisa que vem do alto. Mas muitas vezes essas duas coisas elas não se batem aqui no mundo. Por exemplo, os cientistas, eles são muito inteligentes, mas muitos deles são ateus. Eles não têm fé, eles não conseguem entender a criação de Deus e por isso não acreditam no Senhor. E o parágrafo de hoje vem nos ensinar sobre as revelações de Deus, como Deus faz para fazer com que a gente acredite nele. E diz assim: o motivo de crer não é o fato de as verdades reveladas aparecerem como verdadeiras e inteligíveis, à luz de nossa razão natural. Cremos por causa da autoridade de Deus, que revela o que não pode nem se enganar, nem nos enganar. Todavia, para que a essência de nossa fé fosse conforme à razão, Deus quis que os auxílios interiores do Espírito Santo fossem acompanhados das provas exteriores de sua revelação. Por isso, os milagres de Cristo e dos santos, as profecias e a pregação e a santidade da Igreja, sua fecundidade e estabilidade. Consistente, sinal de sentimos da revelação, adaptados à inteligência de todos, motivos de credibilidade, que mostram que o assentimento da fé não é de modo algum um movimento cego do Espírito Santo. Olha só, o Senhor, ele sempre procura formas de se revelar a nós. Mas quando a gente se abre à sua graça, nós sabemos que quando a gente está aberto à graça de Deus, Deus ele age em nós. E por causa disso, nós somos capazes de entender os sinais de Cristo. Mas nós sabemos que nem todos são assim. Muitas pessoas elas não acreditam, muitas pessoas elas não têm fé. A fé é o auxílio da nossa razão. Porque quando a gente acredita em Deus, quando a gente está totalmente crente em toda a realidade que o Senhor tem revelado a cada um de nós, e nós amamos e nós honramos, e nós temos temor ao nosso Criador, é fácil da gente acreditar, é fácil da gente progredir na nossa virtude de crescer espiritualmente. Só que muitas vezes, por exemplo, Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele era um homem muito inteligente, um filósofo, mas Santo Agostinho ele ainda não era convertido. E uma das coisas da Santa Igreja Católica, uma das coisas de Deus, que entregava Santo Agostinho era a Santíssima Trindade. Olha só, nós não temos só da inteligência de Santo Agostinho, não. Mas só que a gente acredita porque a gente tem o quê? Fé. A gente acredita porque temos fé em Deus e acreditamos que Deus ele é um e três ao mesmo tempo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Santo Agostinho, isso intrigava muito ele tinha essa dificuldade. Mas a partir do momento que Santo Agostinho ele chega a se converter, ele não precisa mais estar buscando o porquê daquilo, o porquê das coisas de Deus ser do jeito que é. Não, só é preciso o quê? Acreditar, só é preciso ter fé. Olha só, na Sagrada Escritura, vem falar de Pedro. O Senhor pergunta, quem diz o povo que eu sou? E os discípulos falam para Jesus, uns dizem que tu é Elias, que tu é dos profetas do Antigo Testamento. E Jesus pergunta, e vocês? Quem eu sou para vocês? E Pedro, muito sábio, por uma revelação do Espírito Santo, porque aquilo não foi de Pedro. Pedro revelou, tu é o Messias, o Filho do Deus vivo. Olha só como Pedro, naquele momento, ele estava cheio de Deus. Naquele momento, o Espírito Santo estava agindo em Pedro e fez com que aquilo fosse revelado. Muitas coisas, muitos fariseus, muitos mestres da lei, muitas pessoas dotadas de inteligência naquele tempo não conseguiram reconhecer. E não tinha como reconhecer, porque o Filho do Homem, o Filho de Deus, se igualou à humanidade. Não veio revestido de glória. Veio o quê? Numa manjedoura, nós sabemos. O advento, nós já estamos vivendo, o Natal se aproxima. O nosso rei, o nosso Messias, ele não veio revestido de glória, não. Ele nasceu e foi colocado em um manjedouro na simplicidade. E assim, é difícil de entender. Mas para nós que temos fé em Deus, para nós que acreditamos, eu não preciso estar buscando entender o motivo das coisas de Deus acontecer. Basta simplesmente ter a fé. A inteligência vem do alto, como eu falei.
A inteligência vem de Deus, e quando a gente une a nossa inteligência, quando a gente se aprofunda no catecismo, se aprofunda na história dos santos, se aprofunda na história da igreja, isso já é um auxílio para a nossa fé. Não basta só a inteligência, não, basta a fé e a inteligência. E tanto que a fé está na frente da inteligência. A fé é o principal. Se eu acredito em Deus, tudo que pode acontecer, toda a criação de Deus, eu não preciso estar buscando decifrar o porquê ter acontecido. Simplesmente eu acredito, porque Deus é maior que tudo, Deus é o meu Senhor e Deus é o meu Salvador. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.